Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí do Ecomunistas. Nós somos dois estudantes de graduação. Meu amigo está no quinto período, eu estou no sexto período. E a gente vai falar um pouquinho de merda e da nossa visão sobre seja lá o que for. Esse vídeo aí parece ser uma pataquada, uma palhaçada. Então é isso, vamos fazer palhaçada em cima. Estou com meu grande amigo Renan, se apresente, por favor. Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Renan Augusto. E enfim, tô no quinto período da graduação de. Assim, o Danilo também faz economia, mas ele tá no sexto. E a gente vai falar de política, né? Baseado nesse vídeo que vamos assistir. E fazer aquela resenha máxima. É isso então, bora lá. Porque eu não sou neoliberal, Por quê? mesmo sendo investidor, e humildemente falando, eu tenho milhões de reais investidos, tá? Nessa carteira aqui, por exemplo, eu tenho quase 7 milhões de reais investidos. A gente tem duas carteiras aqui vinculadas ao V3, a Daniel Uchoa e a Amanda Uchoa, que é da minha esposa. A dela ela não autorizou que eu mostrasse, então por isso que eu só mostro a minha, mas é uma carteira muito boa também, tá? Fora que eu tenho previdência privada, que não está aqui também, outras carteiras menores e investimentos por fora. Fora patrimônio, casa e etc. Então você pode pensar, ele não é Ó. neoliberal porque ele é comunista. Não, não sou comunista. Eu sou um cara de mercado, poxa, tenho MBA em investimentos. Eu Droga, invisto há mais de 10 anos, antes mesmo de ter esse canal. E comprovadamente eu tenho sucesso. No Eita droga. passado eu até surpresa. acreditava nessa cartilha do O Bitcoin. cara do mercado financeiro não é comunista. Ai. Achei que a gente tava vendo o vídeo do Engels, da Porra. reencarnação. Que merda, achei que era leitura guiada no Capital, Extremamente, rapaziada. extremamente liberal, e aí o Brasil vai se desenvolver. Mas depois de viajar por 25 países, dos quais eu tenho negócios, A eu arte de estudei IA e me descobri que perdeu. essa cartilha neoliberal, na minha opinião, não é a resposta para o Brasil se desenvolver. E então eu mudei de opinião e agora eu creio em outra coisa. E se você quer saber o que é, eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vem comigo que esse vídeo tá neolibertador. Eita. Bom, no que eu acreditava antes, assim que eu comecei a empreender. A gente olha pro Estado e vê que tem muita corrupção, muita ineficiência, etc. E logo você fica com raiva. Do outro lado, você que é do setor privado como eu, vê que a gente dá valor em cada coisa. Então você chega à conclusão de que o setor privado é melhor do que o setor público. E pra boa parte das coisas, essa conclusão é verdadeira. Logo, tu cria um pouco de ódio do Estado. E aí, se você está no YouTube, como eu estava, você vai cair nos canais Pausa. libertários ou super liberais. Cara, tipo assim, fico muito chocado quando as pessoas meio que ficam batendo na tecla que o Estado é ineficiente, que o Estado é em corrupção, como se o setor privado não tivesse, tá ligado? Como se os O, maiores escândalos de corrupção do Brasil dos últimos anos não tivesse setor privado. o que foi, tipo, o escândalo das Americanas, né? O rombo que teve. Ninguém saiu preso, mano. Até os grandes escândalos do Estado. Tu vai olhar, sei lá, toda a questão da Lava Jato. Tudo foi junto com a Odebrecht, que é uma empresa privada. Tipo, tudo junto com a Petrobras, que é público, mas é capital misto, enfim. Tipo, caralho. Não existe essa divisão de verdade entre grandes empresas privadas e Estado. Tá tudo em conluio, tá tudo tipo. O Estado só é ineficiente porque elas são e vice-versa. Tipo, porra, pelo amor de Deus. Tô curioso para saber qual é a posição dele, né? Porque se ele não é comunista, não é neoliberal, o que vai ser, tá Então, eu ligado? acabei Ele é de um sair aqui do Estado e colocar essa keynesiano? teoria super liberal na sua cabeça. E você vai aceitar. Vou te dar até alguns livros para ler, como por exemplo, eu li o livro As Seis Lições de Mises muitos anos atrás. E nessa época isso era super Puta que liberal. Não, pariu, Um cara até um não, pouco mais para libertário, poderia dizer assim. E tá não. melhor não ter eu lido, sou mano. super liberal. Normalmente é um cara que a maioria deles aprendeu economia pelo YouTube e eles têm 5 frases características, que eu já falei muitas vezes. As Não. Puta frases que são: um pariu, imposto mano. é Só roubo. essas 2, o artes. Estado só imprime dinheiro e gera inflação. Olha a impressora ali, olha a impressora aqui. 3, a China vai já ter uma bolha na China. Ou então tem uma bolha no outro país, tem uma bolha nesse país, tem uma bolha Tamo nesse. esperando Agora a aí. bolha é sempre presente. Quarto, o livre mercado resolve tudo, deixa que a demanda e a oferta elas se regulam. Então o livre mercado resolve. E quinto, compre Bitcoin, porque aqui o Estado não manda, a gente vai fugir do Estado. Então essas 5 frases que estão na tela, normalmente era a cartilha que eu pregava e que muitas pessoas que eu julgo estarem na fazenda da adolescência econômica, e todo adolescente pensa que é adulto, acabam replicando também. Não que isso aqui seja uma mentira absoluta. Não é uma mentira absoluta. Tu já Só que isso não é repetiu alguma 100% dessas verdade para frases, 100% mano? dos países. E humildemente Quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha Quando eu 15 tinha anos. 9 anos. E nem acreditava de verdade nisso. Mas enfim. falando, não vou ofender ninguém nesse vídeo, vou mostrar por que eu mudei de opinião. Mas Daniel, você falou de adolescência, explica melhor isso. Porque na minha cabeça existem 3 fases do crescimento econômico na vida de uma pessoa. A primeira fase é quando ela é uma criança na economia. Quando ela é uma criança, ela olha e fala: papai, por que existem desigualdades no mundo, a pobreza? Poxa, o Estado poderia imprimir dinheiro e ajudar essas pessoas? O Estado poderia intervir e ajudar essas pessoas? Então essa é a primeira fase que a criança quer fazer. E muita gente passa por essa cartilha, não entende. Eu nunca falei isso pro meu pai quando eu era criança, não. Nunca cheguei no meu pai pra perguntar isso, não. Você Sinceramente. nunca questionou a desigualdade para o seu pai, É, não? desigualdade tudo bem, agora imprimir dinheiro?
do jogo da economia. Aí você vira adolescente. Você vê que como adolescente, o setor privado é que conduz uma nação, que se você imprimir dinheiro pode gerar inflação, e que se o Estado intervir, ele pode atrapalhar a economia. E uau, você aprende isso e você se acha um gênio? Você é um adolescente. Mas como todo adolescente, você acha que é adulto. E aí acima disso tem um adulto econômico. Quem é o adulto econômico? O adulto econômico é o cara que ele sabe o que a criança pensa, ele sabe o que o adolescente pensa, mas ele já tá acima discutindo as exceções. Ele sabe, por exemplo, quando que o Estado intervém e pode ajudar o mercado em vez de atrapalhar. No caso dos americanos e dos chineses, ele tem até um hack de pressão monetária sem gerar inflação, mas é um troço meio perigoso, mas enfim, eles estão no mundo adulto econômico. Eles sabem quando usar subsídios, eles sabem quando usar tarifas, etc. Claro que muitas vezes podem errar, mas é um jogo mais adulto de conhecer as exceções. E toda vez que um adolescente econômico que fala só a cartilha do livre mercado fala, e ele ouve outra pessoa falando, olha ali, aquele cara tá falando que ele quer intervir no Estado, esse adolescente pensa que ele tá falando com uma criança, mas na verdade ele tá falando com um adulto que já sabe toda essa cartilha liberal e já sabe as exceções dela. Então, uma hora, depois de viajar 25 países e ver como funciona um Estado, Estados funcionando bem no mundo inteiro, eu julgo que eu amadureci um pouco mais nessa cartilha. E por isso não sou mais neoliberal. Aí você falou, Daniel, mas você falou de neoliberal, você falou de ANCAP, libertário e tal. Me explica a diferença Falo. disso. Eu vou explicar bem. Certeza que, tipo assim, ele não é neoliberal, ele é apenas liberal. Vai ser tipo isso o vídeo, tá ligado? Tirou minha calcinha, me deixando apenas de calcinha. Eu não sou neoliberal, eu sou Lula. De leve, tá? Tudo isso, na verdade, é uma cartilha de liberalismo, vamos falar assim, que é o Estado intervir menos na economia e você deixar o setor privado resolver tudo. Mas, Daniel, de onde vem esse nome neoliberal? É basicamente uma divisão histórica, tá? Por exemplo, antigamente o liberalismo clássico era chamado de liberalismo clássico, né? Ele foi muito popular até o ano de 1929, até que a gente teve a crise nos Estados Unidos, que a maioria dos economistas do mundo chega à conclusão de que boa parte da culpa disso pode ter a ver com o livre mercado e a pouca regulação que existia. Imagina, por exemplo, se não existisse nenhuma regulação pela CVM ou pelo Banco Central hoje, será que existiam muitos golpes financeiros? Será que existiam muitos golpes de pirâmide? A galera ia inventar um monte de coisa, ia criar várias bolhas, várias especulações e poderia haver uma crise. E lá, eu não falei que era zero regulação, mas tinha menos regulação, tinha menos intervenção estatal. Então boa parte da crise foi causada por essa cartilha. Claro, a gente que contesta também. Quando eu era dessa caixa aí mais libertária, eu falava, a culpa disso tudo, na verdade, é do Estado, da crise de 29. A culpa foi do Fed, o Banco Central Americano. Mas eu vi que eu só tava duplicando narrativa e depois de estudar mesmo você vê que sem um mercado não ser bem regulado não é interessante. A regulação, se ela é feita de maneira moderada, ela é boa. E pode ajudar o setor produtivo, até porque dá segurança jurídica. Inclusive, assim, um desses canais aí mais radicais de liberalismo e tal, e de libertário, teve um deles que falava assim, eu lembro na época, ele falava, a China está a uma notícia de jornal de uma crise gigantesca. E é um vídeo de uns 8 anos atrás. E até hoje essa notícia de jornal não chegou, né? A China continua crescendo. Ah, Daniel, mas se tiver crise um dia, gente, todos os países... Mano, pelo amor de Deus, cara. Esse bagulho da China quebrar desde 2017, eu acho que eu vejo vídeo dessa porra. Caralho. Os caras não conseguiram esconder, nem com aquela crise imobiliária que eles tiveram e não deu em absolutamente nada. Nem assim eles conseguiram esconder isso. país tem crise, pelo amor de Deus. Agora, olha o que a China fez nos últimos anos, tá? Ah, Daniel, mas a China só fez isso porque adotou o mercado. E a minha teoria é de que o mercado tem que ser forte e o Estado tem que ser forte também. Eu não falei gordo, eu falei forte, inteligente. Se você não tiver o mercado, for só Estado, não adianta. E se você tiver só o mercado, também não adianta. Tem que ser o conjunto dos dois. E a China só tinha Estado. Depois que ela colocou o mercado, juntou as duas coisas. Mas a China não... Só tinha Estado. Ele não sabe nada. Ele não tem ideia do que ele tá falando. Ele não tem ideia do que ele tá falando. Ele não tem ideia do que ele tá falando. necessariamente é livre mercado e eu vou já te comprovar o porquê. Mas voltando, então o liberalismo ele veio até essa onda de 29. De 29, como resposta a isso, veio a política de intervenção estatal. Então os estados começaram a intervir mais na economia, a cartilha keynesiana ganhou uma forte fama nessa época, e de 30 a 80 foi basicamente o que dominou, né? Os estados intervindo bastante. Aqui no Brasil, inclusive, de 30 a 80 foi o período que o Brasil mais cresceu na história. O Brasil, durante esse período também, uma parte dele foi chamado de um milagre econômico. O Brasil era o país que mais crescia no planeta Terra. No começo disso, nos anos 30, foi basicamente o Getúlio, teve um período do Dutra ali no meio, mas foi basicamente o Getúlio Vargas, que começou com o dinheiro público a abrir empresas para desenvolver o país. E dali abre o Brás. Ele pegou um range de tipo 30 até 80 e aí citou milagre econômico que é tipo 73 até. Eu também reparei, né? O milagre econômico foi na ditadura militar, né, pô? Não, assim. E assim, é ridículo Por comparado que ele tá falando de Getúlio? ao tempo todo. Petrobras, Eletrobras, abriu Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, BNDES é dessa época também. Então, de cabeça, eu não vou lembrar todas as empresas, exatamente o ano, mas foi basicamente nesse período que muitas empresas, inclusive que existem até hoje, começaram a existir. O Brasil teve um grande processo de desenvolvimento sem ter hiperinflação. Principalmente nos primeiros anos não teve hiperinflação, que já foi um problema do final, mas ele começou a crescer bastante. Depois veio a ditadura, que claro, eu sou crítico ao modelo de ditadura, prefiro a democracia, mas falando da parte econômica, eles também continuaram usando do Estado para intervir na economia. Então, empresas privadas cresciam e empresas públicas também cresciam. Só que na época da ditadura, muita parte do financiamento começou a vir de dívida externa. Dívida externa no Brasil sempre teve, uns anos mais, outros anos menos. Nessa época veio da dívida externa, só que no começo a dívida era barata. Você pagava com uma porcentagem de juro baixo. Então você se financia. Mas o problema de dívida externa já era conhecido desde, sei lá, Juscelino Kubitschek, João Goulart tinha esse problema de dívida externa. Não foi uma invenção da ditadura, eles não foram os primeiros a inaugurar uma crise de dívida externa do Brasil. Sempre foi, historicamente foi crise de dívida externa. As crises do período cafeeiro eram de dívida externa. Não tem nada de novo. Só tinha autoritarismo pra caralho. Essa é a diferença.
negociava baixo para desenvolver o país. E a sua produtividade conseguia pagar esse juro baixo. Mas em determinado momento o juro externo subiu bastante e aí o Brasil, ó, se enfocou e se deu mal. Inclusive o nosso crescimento foi os chineses vieram estudar a gente, países asiáticos vieram estudar a gente, tá? Mas aí nos anos 80, o que aconteceu? De 30 a 80 veio essa intervenção estatal. E nos anos 80, como resposta a isso, porque muitos lugares o Estado fez coisas boas, outros lugares não foi tão boa, outros lugares o Estado errou, mas sei que nos anos 80 veio uma nova onda liberal, que eu considero, Daniel, que o neoliberalismo começa aí. Então é mais novo. Ele é marcado principalmente pelo presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, que foi eleito ali em 80, e a Margaret Thatcher do Reino Unido, que foi ali 79 e 80 também. Simplesmente as duas pessoas mais importantes do mundo, e eles Também adotaram teve a cartilha Pinochet no neoliberal, que é Chile. basicamente o É. seguinte: gente, o Estado vai intervir pouco, gente, abaixa Tem Xiaoping, mais ou menos, apesar de ter uma discordância se ele é de fato neoliberal, eu acho que não. Mas muita gente considera que ele esteja nessa cartilha aí da sanção do neoliberalismo, também tá por 80 aí, 78, 76, 78 ele entra, 80 que ele começa as reformas de verdade. baixem os impostos das suas economias, vamos deixar o mundo inteiro ter um mercado livre, etc e tal. E se você quiser minha opinião, para eles era a ótima decisão. Por quê? O Reino Unido e os Estados Unidos estavam no topo da cadeia tecnológica. Então, se não existem impostos entre os países ou os impostos são menores, o que acontece? Quando formos negociar, obviamente o produto deles vai ganhar, porque é mais tecnológico e mais barato. Inclusive disso aí nasceu o consenso ou o acordo de Washington ali pelos anos 80 também, que era um acordo que falava que o neoliberalismo era a melhor cartilha. E aí escolas liberais, como faculdade em Chicago, alguns liberais brasileiros começaram a estudar nessa época, né? E teve uns que começaram a estudar nessa época e pararam de estudar nessa época também, porque não viu a evolução do mundo. E o que aconteceu? Isso foi nos anos 80. Então, nos anos 90, essa cartilha chegou aqui. De cara, não vamos aos estados, cara, tem muita corrupção, cara, etc. Você pega as coisas ruins que tem no Estado, demoniza elas e fala a solução, então é praticamente extinguir, vamos tirar o Estado da economia. Sendo que o próprio Reino Unido e os Estados Unidos usaram muito Pausa. do Estado para se desenvolver. Eu acho que ele vai falar sobre isso também, né? Ele vai abordar a tese daquele livro, né? Do Thanos Escada, Aham, tá ligado? provável. Que, tipo assim, os países que se dizem liberais ficam criticando a atuação do Estado, mas esses países só chegaram graças ao poder estatal. Eu espero que ele meta essa, mano. Tô gostando da linha argumentativa. Tem uns probleminhas aí, ele tá usando uns termos meio paia, mas em geral tá bom, tá bom, tá bom. Não tá ruim, não. Tá melhor. Se todo mundo fosse assim, já a gente estaria bem melhor. desenvolver, eu já chego nesse ponto. E aí, dos anos 90 pra cá, o Brasil começou a adotar essa cartilha neoliberal, primeiro com Collor, depois com Fernando Henrique. Mas calma aí, Mas calma aí, falávamos do calma aí. Fernando Henrique. Mas o que fode mesmo é a arte de IA, mano. É, Fode a IA, tá ligado? tá, Não tenta nem disfarçar, tá ligado? tá terrível, mano. Isso aí tá intancável mesmo. Mas esse, O cara tem quase 7 milhões investidos, mas não paga um artista, porra. fazer Não paga um um vídeo editor. idiota. Não, nem pra fazer um bom prompt, mano. Porra, tem vários prompts muito merda aqui. Tipo, pô, tem umas artes horrorosas. Terrível, terrível. Henrique, o nome é Partido da Social Democracia, mas Bolsonaro falou que ele é de esquerda, mas não sei o que. Gente, todos esses presidentes que passaram, desde o Lula até Bolsonaro, até Fernando Henrique, eles usam essa cartilha neoliberal, uns com aspecto mais social, outros com aspecto mais conservador nos costumes, mas é basicamente um tripé macroeconômico. Lula é neoliberal? O que é um tripé macroeconômico? Um, o país tem que ter superávit primário. Dois, ele tem que ter uma meta de inflação. E três, ele tem que ter o câmbio flutuante. Câmbio flutuante é demanda e oferta, então é livre preço. No Brasil é um pouco sujo, que o Banco Central às vezes intervém. Meta de inflação é um negócio mais discutível, eu sou crítico também, mas dá pra discutir em outro vídeo. E superávit primário significa o quê? O Estado tem que gastar menos do que arrecada. Ou seja, não deixe teu Estado crescer muito, bicho. Ele tem que arrecadar mais e gastar menos. Então é uma tendência de manter estados enxutos. E o Brasil adotou essa cartilha. A China, por sua vez, e a Coreia, só pra você ter uma ideia, nos anos 80 a China tinha um PIB parecido com o Brasil, não lembro de cabeça quem era maior ou menor, mas hoje em dia a China tem um PIB cerca de 7, 8 vezes maior do que o PIB brasileiro. Se eu pegar o PIB industrial, então, meu irmão, a China disparou, enquanto a indústria no Brasil caiu muito. Por quê? Porque você acha que a nossa indústria caiu e por que você acha que a deles cresceu? Ah, foi só o mercado? Não. Foi só o câmbio? Não. Foi só que eles não têm uma democracia, é mais fácil de governar? Não. Foi uma mistura de tudo isso, apesar de eu ser democrata, como eu falei pra vocês, tá? O que acontece? A China e os Estados Unidos, eles usaram muito da intervenção estatal para crescer. Vou te dar um exemplo. Apesar de eu não ser socialista, eu não faço aquela crítica, socialista de iPhone, porque não faz muito sentido, eu vou te explicar por quê. Esse celular que é o símbolo do capitalismo, o iPhone, que você comprou via capitalismo, via mercado, na verdade, assim, gente, muita gente confunde o mercado com o capitalismo, tá? E eles falam assim, o capitalismo ele é inerente à vida do ser humano, é natural. Não, gente, o mercado, o ato de comerciar, é natural à vida do ser humano. Mas não sei se tu sabe, o mercado existia antes. Também não é. O ato de comercializar não é natural à vida do ser humano. Isso não é verdade. Tipo, isso também não é verdade. É natural, é beber, cagar, comer. É, dormir. mano. Só isso. Passou disso, pra fuder é natural. Passou disso, nada é natural, é tudo construção social, nada. Capitalismo é propriedade Porra, privada dos meios de tipo produção. assim, você fala que o mercado é natural, a gente pode falar que se alcoolizar também é normal. Há 10 mil anos atrás as pessoas, tá ligado? Tá ligado? E, tipo, nossa, a estrutura do mercado dentro do capitalismo é completamente diferente da estrutura de qualquer outro mercado na história da humanidade. Completamente diferente. E tipo assim, teve alguns lugares que o capitalismo entrou de maneira muito forçada, tá ligado? É,
Tá ligado? Evidente, assim, Não, acho que se você tipo, sai do eixo da Europa, o capitalismo ele entra por colonização em todos esses países. Na China via Guerra do Ópio, é, no Brasil via colonização, na África via colonização. Tipo, se a gente for pensar naquele capitalismo puro, né, que nasce do feudalismo, a gente só consegue observar ele dentro da Europa. No máximo, nos Estados Unidos, se você exclui que existia uma população vivendo lá, né? O mito fundador do capitalismo fica lindo. Eles chegaram, tiveram uma apropriação original smithiana, e aí eles demarcaram as terras, e aí etc. Só que, pô, tinha gente morando lá, rapaziada. Pô, teve genocídio. não. E também quem é que manda no dinheiro da parada. E não mata de mercado. Então, muita gente dessa caixa liberal confunde as duas coisas. A gente fala, por isso que eu sou a favor do capitalismo, porque não sei o quê. E ele, na verdade, tá falando que é a favor do mercado. E o mercado, sim, é importante. Eu não estou querendo tirar o mercado da sociedade, óbvio não. Tem um monte de ações que eu compro do mercado, acho que eu vou ser contra. Mas voltando. Os Estados Unidos, ele, via investimento estatal, a pretexto militar, a pretexto de guerra, a pretexto de não sei o quê, ele desenvolveu a internet. Tira a internet do iPhone pra você ver o que é. Ele desenvolveu o GPS. Tira o GPS daqui. Internet que iniciou dentro da União Soviética. A ciência, a TI começou na União Soviética, não começou nos Estados Até o, Unidos, não. até o Ele primeiro desenvolveu modelo de telefone foi desenvolvido pela União Soviética, mano. É, tipo, tecnologia inicial da tela de touchscreen. O Estado descobriu isso. Tira isso aqui do iPhone pra ver o que sobra. Então o Estado descobriu muitas e muitas novas tecnologias. Você vê a China investindo em 5G e 6G, e você vai ver essa corrida do 6G na sua cara, e você vai ver que os Estados vão estar tomando conta disso. E muitos deles colocando dinheiro nas suas empresas privadas. Então o Estado descobriu muitas coisas e depois a iniciativa privada faz o que ela faz de melhor. Transforma isso aqui em produto e vende pra gente. Eu sou um grande fã do mercado e eu sou um grande fã da iniciativa privada. Mas ela sozinha, deixada pra competir com todo mundo, com um monte de Estado interventor no mundo, ela não vai ganhar a nossa iniciativa privada sozinha, óbvio. A China, querido, eu sempre falo isso. Eu tenho 2 carros aqui em casa. Um é um carro europeu, que é uma BMW X5, e o outro é um carro chinês, o BYD Seal, que 3, 4 anos atrás ninguém tinha ouvido falar da BYD. E agora ela está dominando o mundo. Tá crescendo, tá passando marcas europeias. Aí tu fala assim, caramba, que legal, né? Foi somente o livre mercado que fez a BYD chegar no mundo inteiro. Tu acredita mesmo nisso, assim? De boa, tu chega na tua casa e fala assim, ó, olha, a China, só o livre mercado, né? O Estado chinês não está intervindo em nada. Por isso que as empresas chinesas viraram boa do nada. Se você acredita nisso, de novo, tá mais fácil acreditar em Papai Noel. E é um sintoma de adolescência econômica. A China intervém muito nas suas empresas privadas. Às vezes com subsídio, às vezes dando dinheiro pra elas mesmo, às vezes sendo sócio das empresas. Inclusive, querido, a China, só pra você saber, qual é o principal preço de uma economia? Fala mas aí até o Brasil faz, né? Se for pegar isso, pega aí qual a grande empresa no Brasil que não tem subsídio e isenção fiscal. Porra, todo país faz isso. Até aí, Sim. a China é só, segundo a análise dele, a China é só mais um paísinho capitalista normal. pra mim, é o preço do iPhone? É o preço do arroz? É, Cara, isso é o preço da comida? não. Não. O principal A China fazer isso não transforma ela em não capitalista, né? É, tipo. preço de uma economia é a sua E moeda. eu também não acho que seja isso responsável pelo catch-up tecnológico que eles tiveram. Não foi subsídio, não é isso. Tem muito mais estrutura, planejamento, coordenação, até Coreia, etc. Tipo, um planejamento entre a empresa privada e o Estado, com o Estado comandando. Não foi exatamente, BYD, toma esse dinheiro aqui e produz carro. Porque se for assim, o Brasil também faz isso. Todo país faz isso. Se fosse assim, cara, tipo assim, qualquer país poderia chegar onde É, a China chegou, né? Tá ligado? tipo, não foi só isso. Não é... Concorda comigo? A moeda. Porque no limite a moeda pode ser até um produto. Você pode comprar ou vender a moeda. E a moeda, ela varia de acordo com demanda e oferta, verdade? Por exemplo, o dólar tá 5,60 agora, mas daqui a pouco você pode comprar 6 ou você pode comprar a 5. Isso é quando o câmbio é flutuante, quando o preço da moeda é sugerido via livre mercado, via demanda e oferta. Pergunta, o câmbio da China é definido pela mão invisível livre do mercado, por demanda e oferta? É um câmbio flutuante, é? Não, querido, não é. O principal preço da economia chinesa é definido pelo Partido Comunista Chinês. É um câmbio fixo, que varia dentro de uma banda. Não sei se você sabe, isso é totalmente o contrário de livre mercado. Aí tu fala, Daniel, mas eles têm um mercado. Gente, ter um mercado não necessariamente significa que ele é um livre mercado. Você pode ter um mercado com alta intervenção estatal, ou você pode ter um mercado com nenhuma intervenção estatal. Até porque livre mercado não existe, né? O conceito de livre mercado capitalista deles inclui, tipo, Estado não intervir. Não existe mercado sem intervenção estatal. Não existe capitalismo sem Estado. Não existe. Livre mercado para eles é o sonho ANCAP, mano. Não existe, assim. É o paraíso ANCAP. Eu não sei nem porque isso é uma categoria. O que as pessoas falam de livre Sim. mercado? Não é uma categoria, mano. Isso não é algo. Aí seria o livre mercado. A China tem um mercado com muita intervenção estatal. Tipo, dá pra usar o mesmo argumento para os Estados Unidos, tá ligado? Os Estados Unidos é um mercado com muita intervenção estatal. Tá lá o Trump
estatizando 20% de uma empresa As privada. pessoas não sabem Pô, diferenciar isso. E por isso que a China cresceu muito com o uso do Estado e o uso do mercado. Vamos por outro exemplo. Coreia do Sul. Coreia do Sul também teve a oportunidade de décadas atrás adotar esse consenso de Washington, a cartilha do liberalismo. Ele falou o seguinte, ó, porque o que a cartilha diz? Não, você tem que vender somente a sua vantagem comparativa. O que é isso? O que você produz naturalmente é a sua vantagem. Então você não tem que se preocupar em fazer aço, por exemplo. Se a sua vantagem é plantar arroz, que era igual da Coreia do Sul, você tem que plantar arroz e vender com o resto do mundo. Porque se tu for fazer aço, pô, tu vai criar aço. E aí o teu preço não vai ser bom, né, cara? É uma esquizofrenia isso. Sim, a cartilha liberal diz isso. Só que os americanos não fizeram isso. Qual era a vantagem comparativa dos americanos? Ser um país agrícola. Eles são um país agrícola? Ah, Daniel, mas tem agro lá. Epa, eu não estou falando para não ter. Para de ser extremo. Claro que o agro é importante. Assim como do Brasil a vantagem comparativa é agro também. Então por isso que eu tô falando desses três países, Coreia do Sul, Brasil e Estados Unidos. Porque o agro é importante, no caso da Coreia do Sul, mais era o arroz. Mas o Brasil até hoje fica escravo do agro. A sua indústria caiu, a indústria que eu falo que vai desenvolver produtos de alta tecnologia, tipo um celular, mas nos Estados Unidos não. Eles interviram muito só pretexto de guerra e da NASA de corrida espacial, inventaram um monte de tecnologia que estão nos produtos privados hoje. E o Brasil investiu? Não. Aí o que fizeram na Coreia do Sul? O General Park simplesmente fez o seguinte: não, cara, não vou adotar essa cartilha não. Eu vou fazer aqui planos de 5 anos de intervenção estatal, via subsídio, via dar dinheiro pra empresa privada, e eu também vou criar uma indústria do aço aqui pra gente desenvolver coisas mais tecnológicas. Isso começou até um pouco antes ali do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, e continuou depois. Tanto que a Fundação da POSCO, eu tenho aqui, ó, a Fundação da POSCO é de 1968, foi fundada por Iron and Steel, a POSCO, e os liberais falavam, bicho, não vai funcionar porque vai ser caro, beleza. E em 73 eles acenderam o primeiro forno, já fazia uma boa quantidade de ácido líquido já no primeiro ano, e isso fomentou insumo barato pra empresas que assim, a gente nem conhece, né? Que, pô, nem foi importante. Pra empresas como Hyundai e Kia, e um pouco depois também uma tal de Samsung. Claro, Hyundai, Kia, Samsung são frutos somente do livre mercado. Não teve intervenção estatal, não. Claro que teve. Mas mesmo assim, muitos dos liberais ainda não criam que a POSCO se desenvolveria tanto. Já em 83, o negócio cresceu tanto que a POSCO estava comercializando uma das toneladas mais baratas do mundo da matéria-prima. E isso sustentou um negócio chamado Milagre do Rio. Cara, depois vai no chat GPT, tu desconfia de mim, beleza. hoje em dia é um pouco mais complicado você fazer esse tipo de coisa, porque naquela época você não tinha OMC, então os países não tinham comprometimento com um subsídio que distorcia mercado. Hoje em dia é um pouco mais complicado você fazer esse tipo de subsídio aí que o General Park fez, porque os grandes países estão dentro da Organização Mundial do Comércio, então é um pouco mais complicado fazer isso sem causar um constrangimento internacional. Beleza. Vai no chat GPT e fala assim, ó, Milagre do Rio Han. Sabe o que aconteceu lá? Pega esse número aqui, ó. Em 1960, sabe qual era o PIB per capita da Coreia do Sul? $82. $82. Em 1981, 20 anos depois, eles resolveram investir nesse negócio aqui. Sabe qual era o PIB per capita da Coreia do Sul? $1.700. Saiu de 80 para 1.700. Ei, se crescesse 2 vezes em 20 anos, já seria incrível, né? Pô, duplicar, meu irmão. De 80 para 160 seria incrível. Se crescesse 10 vezes, seria uma sinistra. E aqui ele tá claramente defendendo ditadura, né? Assim, tirando a parte econômica, ele tá claramente defendendo ditadura. General Park foi uma ditadura gigantesca na Coreia do Sul. Tipo, o cara até citou o nome, ele tá defendendo ditadura. Neutralidade, meu irmão, crescer de 80 para $800 seria incrível. Mas não cresceu nem 10 vezes, foi não. Foi mais do que 20. Porque de $80 para $1.600 daria 20 vezes de crescimento. E ela foi para $1.700 de renda per capita. Aí tu fala pra mim que foi a livre mão invisível do mercado. Foi a cartilha neoliberal, foi um tripé macroeconômico, foi isso aí que fez. Não, querido, foi a junção das empresas privadas, eu sou um fã do mundo privado, mas alinhado estrategicamente com o Estado. Aqui no Brasil, o Estado só quer discutir negócio de gay, negócio de comunismo, negócio de fascismo, negócio de religião e tal, e não tem um plano nacional de desenvolvimento. Então, esse é só o fato. Você duvida de mim? Pesquise por conta própria. Você vai ver intervenção estatal em toda a história do mundo. O que você não vai ver é um Estado sozinho intervindo sem setor privado crescendo. Que muitos chamam isso de socialismo puro. Aí não vai funcionar mesmo. Ou então um país grande, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão de pessoas, somente com o uso do setor privado, anulando União Soviética cresceu a 5% ao ano até o período mais ou menos das reformas liberais, assim, e não tinha empresa privada. Isso aí que ele tá falando é meio verdade também. do seu estado, tá? País que funciona sem estado é paraíso fiscal, um negócio pequeno, que é feito pra sugar o dinheiro de quem tá ao redor ali, né? Aí tudo bem. Então essa cartilha neoliberal serve pra você que chegou no topo da cadeia tecnológica, porque você, cara, tô com os melhores produtos do mundo, então eu vou começar a vender cartilha pra galera, pra falar pra ele baixar os preços, pra todo mundo ser livre, porque aí o meu produto entra lá e ganha. Se eu fosse presidente do Brasil e a gente domina a cadeia tecnológica mundial, eu ia falar pra todo mundo ser liberalóide, porque aí meu produto ia entrar no mundo inteiro. E como que o produto chinês entrou aqui? Como o Estado interviu, ajudou o setor privado, e agora que eles são grandes, você pode ver que o Xi Jinping tá lá falando, sou a favor do multilateralismo, vamos baixar os impostos? Por quê? Porque ele sabe que a tua casa já tá cheia de produto chinês, e se baixar os impostos, vai entrar mais produto chinês ainda. Tu duvida? Até o Trump começou a taxar os caras no mundo inteiro, porque viu que tá perdendo essa guerra. E o que é que ele está fazendo como resposta? Usando do livre mercado? Não, tá intervindo pesadamente usando do Estado. Inclusive, acho que ele tá fazendo isso mal, tá? Mas você vê que é Estado brigando com o Estado. E não, ninguém tirou o Estado de jogo pra ganhar essa guerra. E como que eu mudei de opinião? Cara, eu comecei aí, eu fui na Europa, e eu vi países que taxam mais os ricos do que no Brasil, porque aqui no Brasil fala que você taxar rico vai fugir, né? E nos outros países eu vi que se a alíquota for pequena ou moderada, não há fuga de capitais. Que tem diferença de taxar patrimônio e taxar renda. Que lá o exemplo que todo mundo dá do François Hollande, presidente francês, que taxou 75% do patrimônio da galera. Aí tem um ator francês, o Gérard Depardieu, que fugiu. Aí os liberais do Brasil só dá esse exemplo pra falar que qualquer taxa de rico não funciona. Aí eu era intoxicado com isso. O exemplo que eu ia até citar, né, se ele não tivesse citado, o exemplo que eles usam esse da França é muito diferente, porque naquela época a França já estava numa comunhão muito grande com o resto da Europa, já estava em contexto de União Europeia. É muito mais fácil você transitar o seu capital entre um bloco que já tem tarifa zero do que entre países com tarifa. Tipo, a gente, por exemplo, um burguês do Brasil que foge,
vai para onde? Vai para os Estados Unidos, ele vai pagar um custo gigantesco de tarifa, de transporte, de tudo, que ele não pagaria indo da França para a Alemanha, por exemplo. É completamente diferente. Comecei a viajar o mundo. Mano, tipo assim, é... Cara, porque eu não sou neoliberal? Tipo assim, ele tá explicando como que o mundo funciona e tal, e defendendo que é o melhor modelo de ser, baseado nas experiências dos Estados Unidos, da China, até da Coreia do Sul. Mas, tipo assim, eu acho que tem como ser liberal e defender essas porra, né? Porque isso é literalmente os Estados Sim, sim. O que ele tá defendendo é Estados Unidos, tá Unidos. ligado? É pré-Trump, Estados Unidos pré-Trump. É isso que ele tá defendendo, tipo. É. Só não é neoliberal, mas é bem liberal ainda, tipo. Porque, pô, claramente no discurso dele ele tá usando categorias ortodoxas, ele tá usando tudo ortodoxo. O neoliberal vai, tipo assim, vai defender que o delírio do livre mercado, né? Tipo, vai falar que é o único caminho possível. Sim, sim. Então, É por aí. Não, mas é tipo, até o keynesiano acredita em livre mercado. A questão é que o keynesiano acredita em livre mercado como fim, e não como meio. O neoliberal acha que o livre mercado é o fim e o meio. Aí é foda, aí não dá mesmo. Eu falei, mano, aqui as empresas pagam mais, que o que importa é a alíquota média efetiva que as empresas pagam, né? No Brasil a taxa máxima é 34%, mas a efetiva média aplicada é muito menor. Até porque tem Simples Nacional, tem outras coisas, etc. Vê que muitas empresas pagavam mais, imposto de renda pessoa física pagava mais, dividendo cobrava no mundo inteiro, rico pagava mais imposto no mundo inteiro, pobre pagava menos, principalmente no consumo. Isso aqui todo mundo sabe, né? Que pobre paga muito no consumo. Mas pra conta fechar, tem que diminuir o consumo e taxar mais onde? Adivinha? Rico. Aí quando é pra taxar rico, os caras falam que vai fugir. No mundo inteiro não é assim, eles não fugiram. Se a alíquota for pequena ou moderada, tá? Se for grande, aí vai ter fuga de capitais sim. E uma outra coisa, qual rico que vai tirar o dinheiro do país que a Selic paga 15% ao ano, ó, na mamata aí, facinho. Então, eu tive um choque de realidade, eu comecei a ver, já falei, cara, essa caixa aqui do Mises, do libertário, da internet, meu irmão, isso meio que só existe no Brasil. Existe em outros lugares também, é óbvio. Mas em país grande, desenvolvido, social-democracia, ninguém tá lá, assim. É tipo terraplanismo, assim. Fica lá uma minoria, né, nesses lugares discutindo isso, sacou? Porque no mundo inteiro grande, nas grandes universidades, essa cartilha até é meio que de caricatura, assim, né? Da ausência do Estado e tal. E só lembrando, tá? Eu não estou ofendendo ninguém nesse vídeo. Então, por favor, calma nos comentários, por favor. Eu não te ofendi, tá? Pelo amor de Deus, calma. Então, hoje, o que eu acredito? Que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Aliando o quê? O setor privado. Logo, eu não estou falando de socialismo, comunismo, essas caricaturas de que o setor privado vai sumir. Não, você precisa sim do setor privado. Claro que algumas empresas precisam ser estatais, obviamente. Esse é assunto para outro vídeo. Dois, você precisa do Estado coordenado com a iniciativa privada para isso, facilitando a vida das empresas, subindo impostos nos lugares, injetando dinheiro do outro. E três, financiando ciência, que é o terceiro pilar, a universidade. As mentes pensantes precisam receber dinheiro. E essa onda do superávit primário, o que o Brasil precisa? Ele precisa de um superávit operacional. O que é isso? Os custos do Estado, sim, eles, a meu ver, tem que ser azul, ou seja, custo com funcionário público, custo com gabinete, com água, luz, telefone do Estado. Isso sim, beleza, o Estado tem que gastar menos do que arrecada. Concordo com isso. Mas você pode operar alguns anos em déficit se existe um plano por trás. Por exemplo, você fala assim, cara, eu vou investir 5 anos em inteligência artificial. Eu vou precisar de 2% do PIB para isso. Ó, eu tô pagando as contas em dia aqui, ó. O Estado operando normal, ele tá no azul, beleza. Mas esse ano eu vou operar em déficit, ou por 5 anos seguidos, 2% do PIB em déficit, porque eu vou investir em inteligência artificial. Porque se eu investir nisso, no futuro, esse dinheiro vai retornar. Então aqui você não teve superávit primário, mas a produtividade que você vai trazer a longo prazo é muito grande. Os Estados Unidos operam em déficit há muito tempo, a China também. O que não pode, é claro, déficit pra pagar custo básico. Aí eu sou contra, tá? Até na empresa é assim, gente. Pô, a minha empresa tem lá, beleza. Eu chego lá, tem um EBITDA, que é o lucro operacional. Pagando todos os custos da empresa, toda a operação, ela tem que dar lucro, beleza, tá no azul. Aí depois disso tem a despesa financeira, que é o quanto você investiu ou quanto você deve, né? É juros, se você tá contra ou a favor de você os juros. E aí no final tem o lucro líquido. O lucro líquido, querido, tem empresas que reinvestem na empresa, que a gente chama isso de CAPEX. Então eu sou a favor do Estado ter um EBITDA com os custos dele positivo. Mas quando sobrar um lucro líquido, fala, cara, eu tenho potencial de gerar um superávit primário, beleza. Só que este ano eu não terei superávit primário, porque eu vou meter 2, 3, 4, 5% do PIB em ciência e tecnologia. Vou fazer isso por 5 anos. Eu acredito nisso. Mas para isso, você não pode adotar uma cartilha simplesmente de, não, qualquer déficit é ruim. Não, se for um déficit para investimento, não é um déficit ruim. E de novo, até o mercado vai entender isso no futuro. Por quê? Porque a produtividade vai crescer tanto, que a gente vai parar de ganhar dinheiro com rentismo, comprando tesouro Selic, e vai ganhar dinheiro com empresas que vão crescer e ser extremamente fortes, ser extremamente tecnológicas, e o mercado financeiro brasileiro, o mercado de ações, vai ser um dos melhores do mundo. Agora, se seguir só essa cartilha neoliberal, vai ficar nisso aqui, ó. A bolsa com 400 empresas e a renda fixa sendo muito mais atrativa. Para a maioria das pessoas, é claro. Eu foco mais em ações, mas para a maioria das pessoas, a renda fixa é mais atrativa. Quer continuar assim? Mantenha a cartilha neoliberal. Quer pensar para frente, deixar o país rico? Vamos fazer um plano de desenvolvimento que eu creio que será muito melhor. A cartilha liberal é toda inútil? Não. Ela é boa para quê? Para gerar superávit primário, a inflação baixa. Mas para deixar um país rico, essa cartilha não é o suficiente para o Brasil. Capaz da gente se desindustrializar mais e ficar mantendo esse crescimento aí, esses voos de galinha para sempre. Agora ficar rico que é bom. Tudo bem, essa é a minha opinião e espero que você tenha gostado. A gente se E aí, o mano, cara quer considerações? auxílio, o cara quer auxílio estatal para melhorar o mercado financeiro. Subsídio. Mano, te perguntar, o que tu achou dos 6 pontos que ele levantou, que ele quer, tipo, divisão dele? Ele falou de o quê? Vamos. É, Pô, a cadê empresa ele? privada ter ajuda estatal.
O que ele tá querendo é meio que um. Aqui, ó. Você Aí, precisa ó. do Estado coordenado com a Precisa do iniciativa Estado. privada. Dentro do capitalismo, a solução Bem é vago, né? essa. Não, mas é meio que isso. Assim, é super vago, não diz absolutamente Sim, nada. Lula fez isso sim. naquela política lá de campeões nacionais, aquela política merda que ele fez. Tipo, foi isso. É vago. A União Soviética fez isso? Não tinha empresa privada, né? Não tinha iniciativa privada na União Soviética. Porra, o plano do Lenin, mano. É, tinha a NEP, mas aqui, pelo que eu entendi, ele está muito mais falando da coordenação do Estado com grandes empresas privadas de desenvolvimento de tecnologia, desse tipo de coisa, do que pequena burguesia, porque a NEP foi completamente pequena burguesia, nenhuma grande empresa se consolidou durante o período da NEP, foi tudo pequeno burguês. Aqui eu acho que ele tá numa coisa muito mais Coreia do Sul. Samsung, Hyundai, essas grandes e médias empresas se tornando grandes empresas e coordenando com a iniciativa privada nesse sentido, uma parada meio Coreia do Sul. A parada, o problema disso pra mim é que ele tá tirando de fora que isso gera um conflito, né? Assim, você é, deixar de priorizar o mercado financeiro dentro do capitalismo tardio, o capitalismo burocrático, sei lá, como você queira dizer, o estágio atual do capitalismo, é um problema sério. Você gera um problema com a Faria Lima, assim, no caso do Brasil, né? Você gera um problema com o setor financeiro do mercado, com o capital especulativo. Não é só chegar e falar, "Ai, vamos investir em indústria, em economia real." Pô, não é assim. Gera um conflito, Se gera um fosse assim, já problema. teriam feito, né? Tipo, gera um problema você fazer isso. E aí, como é que você vai lidar com esse problema, sendo um democrata? Ele falou de universidade, né? Eu concordo, eu acho que a universidade não tem jeito, todo lugar do Pessoa que mundo. discordar disso também. É, pois é, Não tem que investir em ciência, não. pois é. E aí eu imagino que ele esteja falando de universidade pública, né? Então, correto. O que mais ele falou? Foi coordenação com o privado. Ele falou um pouco sobre déficit, né? Assim, uma visão super empresa, né? Ortodoxo? Super ortodoxa. Ele tá vendo o Estado como uma empresa. Em nenhum momento ele Sim, falou sobre a capacidade do sim, sim, Estado de sim. emitir moeda, Sim, sim, sim. sabe? Em nenhum momento falou. Ele Tá vendo. justificou o gasto com reinvestimento. Hum, Não, não. Tá enxergando o Estado como uma dona de casa. Tipo, ainda é uma empresa privada, assim. Ainda é uma empresa privada. Mas, cara, assim, eu acho que se todos os liberais fossem assim, o debate hoje seria muito melhor. De verdade. Porra, Seria, seria. muito melhor. Eu acho que, assim, é esse o cara que eu quero ter como inimigo, ideológico, sabe? Não é o MBL, não. É esse cara que eu quero ter como inimigo. Enfim, mais alguma coisa? Não, acho que só isso, mano. Então, é isso. Fechamos mais um vídeo. Obrigado aí a todo mundo que assistiu, se alguém assistiu. E valeu! Calma aí. Ô, tem que falar pro pessoal se Ah, inscrever. papo reto. Se inscreve aí, deixa o Caraca, like. a gente esqueceu de fazer isso no No último primeiro, vídeo. né? Tinha que fazer no início É, também, né? é. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sino, manda pra Deixa sua um comentário. avó, comenta. Comenta Compartilha nos grupos de WhatsApp. nos grupos de WhatsApp, da faculdade, de administração. Enfim, é isso. Valeu, tropa.